sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos encerrar aí a nossa congregação com a última parte no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós, domingo passado, encerramos o 5º segmento. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é assim, quem estuda comigo aqui já sabe disso, que esse livro tem 2 partes. Cada parte tem 2 blocos, então o livro todo tem 4 blocos. E cada um desses 4 blocos tem 2 segmentos. Então o livro todo tem 8 segmentos. Nós terminamos 5 segmentos, tá? Passamos pelo segmento 1, 2, 3, 4 e terminamos o segmento 5 domingo passado na nossa última congregação. E hoje nós vamos então começar o segmento 6, tá? Segmento 6, depois o 7 e por fim o segmento 8. O segmento 7 tem esse título aí, Outras 2 Viagens, tá? O apóstolo Paulo fez uma primeira viagem, tá? Com Barnabé. E agora nesse segmento 6, nós vamos ver o registro da segunda viagem e da terceira viagem do apóstolo Paulo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E onde ele passou pregando o Evangelho, igrejas foram fundadas, igrejas cristãs foram fundadas, bem organizadas, com pastores, com diáconos, sem nenhum templo construído. Igrejas muito bem organizadas, sem nenhum templo construído. Nenhum templo foi construído, tá? Porque a igreja não precisa disso. A igreja somos nós. Igreja não é um lugar aonde nós vamos. Igreja é o que nós somos, o corpo vivo de Cristo Jesus. Nós não somos membros de nenhuma igreja, nós somos a própria igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a própria igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja que vamos à congregação, à reunião dos crentes, à reunião dos filhos de Deus, para as quais Jesus prometeu: olha, se forem, mesmo que sejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Aleluia. Isso nos basta. Jesus está aqui, é o que nos basta. Jesus estar conosco é o que nos basta. E nesse caso, tanto para os que estão aqui presencialmente comigo, como para os que estão à distância, porque Ele é onipresente, Ele está aí onde você está, nesse momento, reunido conosco aqui em espírito e diante da sua palavra. Aleluia. Muito bem, vamos ver então essa história bonita aí dessas outras 2 viagens, né? É interessante o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Porque de vez em quando eu compartilho isso que eu vou dizer agora. Eu não assisto a nenhum filme evangélico, não assisto. Não gosto e não assisto nenhum filme gospel, nenhum filme evangélico. Tem filme aí dos Atos, tem filme aí agora, Paulo, apóstolo Paulo. Não vejo nenhum desses filmes. Porque todos eles, tá? Inventam coisas que não estão escritas na palavra. Inventam coisas que não estão escritas na palavra. Eu já não via nenhum. E aí, né, quando saiu, bem antes da pandemia, lá um filme chamado Noé, eu fui com a minha esposa, vamos ver o Noé. Oh, misericórdia, não tem nada de Bíblia naquele filme.
Tem gente que não lê Bíblia e quer ficar vendo filme, achando que está vendo ali o que é verdade. E não é. A verdade está aqui, na palavra. Por isso, o homem de Deus não é aquele que fica vendo filme, é aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Nem filme, nem novelas da Universal, viu? É tudo desviado da verdade. Tudo desviado da palavra, porque eles querem encher linguiça, inventando coisas que a Bíblia não disse. E aí os bobões dos crentes, com perdão da palavra, crentes ignorantes de Bíblia, ficam lá, ai que maravilha, ai, olha como é que é, lendo eu não podia entender, agora vendo na televisão entendo, entende nada, está entendendo tudo errado. Eu não vejo e eu aconselho a quem eu puder aconselhar, não veja esses filmes, não veja essas novelas. Leia a Bíblia, medite diretamente aqui, na palavra de Deus. Ah, tem preguiça? Então você vai para o inferno, porque a preguiça é pecado, e o salário do pecado é a morte. Não tenha preguiça. Filhos de Deus não são preguiçosos. Filhos de Deus são um povo bem disposto para o Senhor e para tudo aquilo que é do Senhor. É por isso que eu, com toda disposição e calma, venho aqui já há alguns anos, desde o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Essa semana eu peguei aí uma pregação lá do Atos capítulo 2, que nós fizemos, bem antes da pandemia, quando eu estava no capítulo 2, agora nós estamos no capítulo 15, eu peguei lá, até apareceu lá que tinha 2.200 visualizações, aleluia, 2.200 pessoas visualizaram aquela pregação de Atos 2, e eu também ouvi ela inteirinha essa semana. Glória a Deus, louvei ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco naquela ocasião. Amém? Hoje então nós estamos começando esse segmento 6, tá? Segmento 6 do livro dos Atos, outras 2 viagens do apóstolo Paulo. Acompanhem comigo, não perca nenhuma congregação, se você não estiver aqui presencialmente, veja virtualmente, veja pelo nosso aplicativo, veja pelo YouTube e acompanhe, não perca, veja uma por uma delas, para a gente então ver a verdadeira história. Isso aqui não é filme, isso aqui foi realidade, história real, e ainda é palavra de Deus viva e eficaz que nos alimenta. Este segmento 6, ele começa no capítulo 15, versículo 34, e vai até o capítulo 21, versículo 26. Quando vamos chegar lá? Não sei, não tenho pressa, tomara que Jesus volte antes. Mas se ele não tiver voltado até lá, vamos chegar até lá, tá? 21, 26. Então, como que esse segmento está dividido? Aí, ele está dividido desse jeito aqui, nas 2 viagens. Se são 2 viagens, então ele está dividido assim: segunda viagem e terceira viagem. Não tem uma pausa e não tem nenhum texto entre as 2 viagens. No versículo que Paulo acabar a primeira viagem, no versículo seguinte ele já começa a terceira viagem. No versículo que ele termina a segunda viagem, que é o 18, 22, no 18, 23 ele já começa a terceira viagem. Ele nem tirou férias dessas viagens, nem descansou. Vamos descansar aí para depois a gente ir para a terceira viagem. Já começou diretamente. A segunda viagem que nós vamos começar hoje vai do capítulo 15, versículo 34, até o capítulo 18, versículo 22. E depois a terceira viagem, do capítulo 18, versículo 23, até o fim do segmento 6, que é o capítulo 21, versículo 26. Portanto, hoje, nós vamos começar aqui, a segunda viagem do apóstolo Paulo, Atos 15, 34, até Atos 18, 22.
Como está dividido essa segunda viagem? Essa segunda viagem está dividida assim. Bom, ela começa assim. Começa com uma introdução e depois tem um desenvolvimento. A introdução são os versículos que terminam o capítulo 15. Atos 15, do 34 ao 41. E perceba ali que eu coloquei um X. Paulo versus Barnabé. Porque houve uma briga entre esses dois irmãos. Pode haver uma briga entre crentes? Bom, aqui esse texto prova que pode acontecer, tá? Houve um desentendimento entre eles, porque Paulo queria uma coisa e Barnabé queria outra coisa, né? E Paulo não aceitou que essa segunda viagem fosse do jeito que Barnabé queria, por causa do João Marcos. Nós vamos ver esse texto aí depois, como isso aconteceu. Mas, apesar disso ter acontecido, eles não ficaram de mal, viu? Eles não ficaram de mal, não viraram inimigo um do outro, não. Mais tarde, depois, tudo isso foi resolvido, e a gente vê bem dentro do próprio contexto aí, não só do livro de Atos, mas também do Novo Testamento. Vamos ver quando chegar lá para explicar isso. Mas essa é a preparação, é a introdução para começar a segunda viagem. A segunda viagem, Paulo escolhe como companheiro, no lugar de Barnabé, que não foi, Silas. Por isso ele não tem X, né? Tem E, Paulo e Silas. Paulo e Silas. Silas é o mesmo que também é chamado de Silvano, tá? E esse desenvolvimento então da segunda viagem começa aí do início do capítulo 16, versículo 1, e vai até o capítulo 18, versículo 22. Mas vamos passar primeiro por essa introdução, que são os últimos versículos do capítulo 15, Paulo versus Barnabé. Atos 15, de 34 a 41, último versículo do capítulo 15. Esse texto aqui está dividido da seguinte forma, vamos ver aqui, ó. Versículos 34 e 35, eles estão, Paulo e Barnabé, continuam fazendo o seu trabalho que eles já estavam fazendo antes da primeira viagem, que é sendo pastores lá na igreja em Antioquia da Síria. Por isso, o título dos versículos 34 e 35 é Em Antioquia. 36 e 39 é decisões e separações. Diante das decisões tomadas, né, houve a separação entre Barnabé e Paulo aí, e Barnabé não foi nessa segunda viagem com Paulo. E aí nos versículos 40 e 41, o início propriamente dito da viagem, da segunda viagem. Hoje nós vamos ver somente essa parte em Antioquia, versículos 34 e 35, porque tem algo importante para nós vermos aqui, para entendermos da parte do Senhor. Dois versículos, 34 e 35. O 34, a permanência de Silas. Lembram que Silas veio juntamente com Judas Barsabás e outra equipe, enviados de Jerusalém para a Síria. Essa é a igreja da Síria, em Antioquia, né, na Antioquia da Síria, cidade de Antioquia na Síria. Eles vieram enviados pela igreja de Jerusalém para entregar aquela carta conciliar, a carta do concílio de Jerusalém. E depois que eles entregaram, a equipe toda que veio de Jerusalém voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé ficaram, porque eles eram já pastores aqui na igreja de Antioquia na Síria. E Silas não quis voltar para Jerusalém com a sua equipe. A equipe de Silas voltou para Jerusalém, mas Silas decidiu permanecer ali na igreja de Antioquia. Vamos ver por que isso daqui a pouco.
E aí o ministério em Antioquia continuou como deveria sempre estar acontecendo, né? Continuaram ali em Antioquia, no versículo 35, Paulo e Barnabé pastoreando aquela igreja, Silas com ele ali, e tantas outras pessoas de valor, crentes valorosos. A gente pode ver lá no início do capítulo 13, já passamos lá pelo início do capítulo 13, como havia ali crentes valorosos ali naquela igreja de Antioquia da Síria, a maioria desses crentes convertidos do mundo gentílico para Cristo. Vamos analisar um por um desses dois versículos, né? Principalmente o 34, a permanência de Silas. Então, versículo 34 está escrito: mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Vamos ler de novo? Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. O que será que deu no Silas para ele querer ficar ali? Pareceu bem a ele quando toda a sua equipe estava voltando para Jerusalém, porque já cumpriram a sua missão de ler a carta, de entregar a carta, não somente na igreja de Antioquia, mas Antioquia, Fenícia, Cilícia, todos os lugares daquela região da Síria. Depois então de terem cumprido a sua missão, a equipe volta para Jerusalém, mas pareceu bem a Silas. Não sei, a gente diria hoje, né, na linguagem de hoje, a gente fala assim, Silas podia falar assim: eu estou sentindo que eu tenho que ficar, não sei por que eu estou sentindo que eu tenho que ficar. É isso que eu gosto no livro dos Atos dos Apóstolos, porque o título do livro é Atos, e os atos, não só dos apóstolos, como os atos de todos os discípulos de Cristo, os atos de todos os filhos de Deus, precisam ser atos que ocorrem sob a direção de Deus, sob a direção do Espírito de Deus, e que muitas vezes foge, escapa à lógica humana, ao pensamento humano ou ao sentimento humano. O Espírito de Deus, ele não está aprisionado, nunca esteve e não está aprisionado à lógica humana, nem ao sentimento humano, nem às conveniências humanas. Ele extrapola tudo isso, ele vai além de tudo isso. E sempre nos surpreende o que ele faz, tanto na nossa vida, como também através da nossa vida, para a gente poder dizer assim: olha, eu não imaginei, na lógica humana eu não pensei que era isso que Deus ia fazer, e de repente Ele fez. Aleluia. É maravilhoso, mas o modo de agir de Deus. Por isso que Zacarias 4:6, Deus mandou Zacarias dizer para Zorobabel: não por força, nem por poder. Força e poder ali é força e poder humano, força humana, ideia humana, força do braço do homem. Não na força do homem, não nas ideias dos homens, não nas estratégias dos homens, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Gente de Deus é gente conduzida pelo Espírito de Deus. Continuando a ler o livro dos Atos, a partir do versículo 34, nós vamos ver que o motivo espiritual por trás daquilo que fez parecer bem a Silas ficar ali, é porque Deus já havia escolhido Silas para ser o companheiro de Paulo nessa segunda viagem. Não foi uma decisão de Paulo que Barnabé não fosse, foi vontade de Deus que Barnabé não fosse,
que João Marcos, sobrinho de Barnabé, o primo de Barnabé, não fosse com eles. Tudo que acontece aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, por isso que é um dos motivos pelo qual eu amo esse livro, eu vejo aqui o poder de Deus guiando as pessoas, e às vezes sem as pessoas estarem percebendo isso, mas é Deus quem as está conduzindo, Deus é quem está guiando tudo. É por isso, irmãos, nós temos que sempre confiar em Deus. Quando de repente Silas sentiu, lhe pareceu bem que deveria permanecer ali, o que aconteceu com ele foi esse próximo versículo que eu coloquei aqui para vocês como referência. E este versículo, como esse versículo é importante para o nosso entendimento da forma como Deus age. É o famoso versículo de Filipenses 2:13. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos esse versículo, leia comigo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos ler de novo esse versículo, mas ali onde está vós, você vai trocar por mim. Mim, ok? Vamos ler juntos? Porque Deus é quem efetua em mim tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia, amados. Os filhos de Deus, uma das coisas que define filhos de Deus como filhos de Deus, é que filhos de Deus recebem do próprio Deus a operação do querer, tá? E do realizar. Deus é quem efetua em nós o querer ou realizar. Quando Deus operou em Silas o querer ficar ali em Antioquia e não voltar para Jerusalém, é porque Deus tinha um plano com ele ali. Deus tinha um plano com ele ali. Isso se chama duas coisas: sensibilidade espiritual e intimidade com Deus. E no livro dos Salmos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós ficamos íntimos de Deus, mais nós vamos perceber como Ele vai operando em nós o seu querer e o realizar desse querer, como Ele vai operando em nós a sua vontade e o realizar dessa vontade. Aí eu imagino que, eles ficaram ali uns dias, olha só, eles ficaram ali algum tempo. Último versículo de hoje, 15:33, Atos 15:33, ministério em Antioquia. Vamos ler juntos. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha, depois que Silas permaneceu ali, demoraram-se, Demoraram-se ali ainda muito tempo, não diz aqui quanto tempo, mas imagina Silas nesse tempo, Silas pensando assim, bom, olha, eu não sei por que foi que eu fiquei aqui, mas eu fiquei aqui porque Deus quis, está muito bom participar de tudo isso aqui, está muito bom eu aqui nessa igreja participando desse ministério. Ele ainda não tinha entendido por que pareceu bem a ele ficar ali, porque Deus operou isso nele e ele ficou ali até o momento exato que ele então entendeu. Quando ele entendeu por que pareceu bem ficar ele ali, quando Paulo, também guiado pelo mesmo Espírito de Deus e pela vontade de Deus, o chamou para seguir viagem com ele, pregando o Evangelho. Quando Silas veio de Jerusalém para a Síria, ele não imaginava que ele ia participar de todos os eventos dessa segunda viagem com o apóstolo Paulo.
Nessa segunda viagem ele chegou a ser preso com Paulo lá em Filipos, quando cantaram pela meia-noite. Silas não sabia que ia passar por toda essa experiência, mas Deus estava operando nele, tanto o querer como o realizar. É muito especial a forma como Deus age. Aleluia. Eu nunca tinha pensado que aqui nos fundos da minha casa eu ia construir esse lugar para a gente reunir. Nunca tinha pensado. Mas de repente, foi em uma noite em que minha esposa e eu estávamos ali na nossa sala orando, no início do ano passado, e Deus falou conosco, com nós dois, comigo e com a minha esposa ao mesmo tempo. Vamos construir aqui atrás. E Deus operou isso. Nós nunca tínhamos pensado nisso antes. E olha o que Deus fez. O ano passado inteiro de 2020, construiu isso aqui. Não foi barato de construir, com tudo aí subindo nessa pandemia, com todas as coisas caras. E não faltou nada. Deus proveu tudo. Por quê? Porque isso foi plano de Deus, foi vontade de Deus. É muito bom, amados, viver na dependência e na direção do Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.